A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que me assiste neste momento, seja muito bem-vindo ao canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu sou o pastor Douglas Couto e este ano eu vou ter o prazer de ajudar você a ler a Bíblia toda em um ano. Maravilha, não é verdade? Se é a sua primeira vez no canal, eu peço que você se inscreva no canal, acione o sininho e dê um like no vídeo que você está assistindo hoje, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais, para que mais pessoas possam vir a ler a Bíblia e ler a Bíblia toda conosco neste ano de 2022. Nós estamos seguindo o texto da Daily Bible in Chronological Order, que é uma Bíblia em inglês, escrita e preparada pelo teólogo F. LaGard Smith e publicada pela Harvest House Publishers. Essa Bíblia ela faz um trabalho fantástico de organizar o texto das Sagradas Escrituras de acordo com a ordem dos eventos. Então, até o dia da gravação deste vídeo, só existe essa Bíblia em inglês e em espanhol. Então, eu estou traduzindo o texto para português e estou usando aqui para o nosso estudo e para a nossa leitura diária. Então, com isso, vamos então à leitura de hoje. Hoje é 6 de janeiro e nós vamos falar um pouco hoje sobre Abraão, Ló e sobre alguns textos da palavra do Senhor. A aliança de Deus com Abraão. Com o passar do tempo, Abraão começou a se preocupar porque ele e Sarai ainda não tinham filhos. Como pode sua descendência herdar a terra se não houver filhos? A herança deve vir apenas por meio dos filhos de seu servo-chefe, Eliezer, a quem ele poderia adotar a fim de preservar sua linhagem de herança? Abraão está genuinamente perplexo. Portanto, Deus assegurou a Abraão que ele mesmo teria filhos, que por sua vez se multiplicariam muito. Quando Deus também reafirma sua promessa anterior de que os descendentes de Abraão herdariam a terra, Abraão pede a Deus um sinal de que sua promessa é verdadeira. Deus graciosamente ignora a insegurança de Abraão e instrui Abraão a se preparar para uma aliança após a maneira pela qual os acordos são normalmente selados durante este tempo. Pelo costume prevalecente, as partes do pacto passam entre as carcaças divididas de animais que foram especialmente mortos para a cerimônia, como se os pactores estivessem dizendo: este mesmo destino será para todos os meus rebanhos, caso eu não cumpra minha promessa. A passagem de Deus pelos pedaços de animais mortos vem na aparência de uma tocha acesa, selando assim a promessa. Curiosamente, só Deus passa pelas carcaças, indicando a unilateralidade única desta aliança. Pouco antes desta aliança acontecer, Deus aparece a Abraão em seu sono e lhe diz que seus descendentes servirão como escravos em uma terra estrangeira antes de retornar para possuir a terra de Canaã. O texto subsequente confirma a precisão detalhada da visão profética de Deus para Abrão, quando a nação hebraica foi posteriormente escravizada no Egito por cerca de 400 anos. Talvez a declaração mais significativa neste ponto do registro de Abrão seja o fato de que, quando Deus promete filhos a Abrão, Abrão acredita em Deus. Como logo ficará evidente, Abrão ainda não está tão certo de que filhos virão por meio dele e de Sarai, mas nunca mais deixará de confiar que, pelo poder de Deus, de alguma forma, terá filhos. Gênesis, capítulo 15. Deus faz uma aliança com Abrão. Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão, dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou seu escudo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abrão continuou:
Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: Esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também: Eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Mas Abrão perguntou: Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades uma diante das outras. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo: À sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos heteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgaceus e dos jebuseus. Nascimento de Ismael por meio de Agar. Quase 10 anos se passaram desde que Deus renovou sua promessa de que Abrão teria filhos. Embora Abrão e Sarai continuem a acreditar que isso acontecerá, Sarai aparentemente começa a se perguntar se a promessa a inclui especificamente como a mãe da descendência de Abrão. Apesar de sua fé na promessa, Sarai finalmente se convence de que não faz parte do plano de Deus e surge com uma ideia para ajudar a tornar a promessa realidade. Ela sugere que Abrão tome como esposa secundária sua serva egípcia, Agar. Pelo costume da época, é totalmente adequado, mesmo que pessoalmente humilhante, que uma mulher na posição de Sarai dê sua serva ao marido para ter filhos. Crianças nascidas sob tal arranjo podem herdar como filhos naturais. Portanto, quando vista de uma perspectiva estritamente humana, a sugestão de Sarai é altruísta e ostensivamente projetada para cumprir a promessa de Deus a Abrão. Com a gravidez de Agar, no entanto, logo fica claro que o plano está repleto de problemas. Orgulho, ciúme e a alienação de afeições surgem naturalmente em tal mistura de relacionamentos. E no final, Agar foge de sua senhora. No entanto, Agar é instruída a retornar a ser submissa. Deus promete a Agar que os descendentes de seu filho, Ismael, serão incontáveis, mas profetiza que Ismael e sua descendência serão caracterizados pela hostilidade, especialmente contra seus irmãos. É digno de nota que nos séculos seguintes haverá conflito no Oriente Médio entre os árabes, que descendem de Ismael, e os judeus, que são descendentes do meio-irmão de Ismael, um filho que logo nascerá. Gênesis capítulo 16. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela.
E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã. Ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: Seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão respondeu a Sarai: Você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde vai? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: Volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: Aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que, de tão numerosa, não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: Você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso, aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, que fica entre Cádiz e Bered. O nascimento de Ismael. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abrão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Nomes e circuncisão como sinais de aliança. O registro de Gênesis é omisso quanto aos eventos que acontecerão nos próximos anos. No entanto, a porta para a história é mais uma vez aberta cerca de 13 anos após o nascimento de Ismael. Nesse momento, Deus aparece mais uma vez a Abrão para reafirmar suas promessas e para confirmar sua aliança anterior com Abrão. 2 sinais são dados para marcar a ocasião. O primeiro envolve a mudança dos nomes de Abrão e Sarai. Enquanto Abrão significa pai exaltado, seu novo nome, Abraão, significa o pai de muitos. E enquanto Sarai significa princesa, Deus adiciona uma dignidade contingente com uma princesa que é a mãe de muitos, ao fazer uma ligeira mudança para Sara. Uma parte feliz da aparência de Deus a Abraão é o anúncio surpresa de que a própria Sara dará à luz o filho da promessa. A resposta de Abraão a esse anúncio foi vista por muitos como um ceticismo, em que Abraão implora a Deus para deixar Ismael, em vez disso, ser o filho honrado. No entanto, o texto parece indicar exatamente o contrário, que, na verdade, Abraão ri de espanto e alegria, porque, depois de todos esses anos, ele e Sara terão um filho, conforme prometido, apesar das crescentes probabilidades humanas contra isso. Até mesmo o nome do filho, Isaque, que significa ele ri, vai comemorar esta explosão de felicidade de Abraão. Embora Abraão esteja muito feliz com a perspectiva de ter um filho por meio de Sara, é óbvio que Abraão se apegou a seu filho Ismael. Portanto, Abraão pede que Ismael seja capaz de compartilhar as bênçãos de Deus. Deus garante a Abraão que Ismael, assim como Isaque, terá muitos descendentes, mas deixa claro que será por meio da linhagem de Isaque que a aliança será honrada. Como um segundo sinal da aliança de Deus com seu povo escolhido, Deus institui o rito da circuncisão para todos os homens da casa de Abraão, incluindo servos e outros que não são naturalmente parte da família por nascimento. Com esta inclusão daqueles que não são descendentes diretos de Abraão, há até agora uma afirmação impressionante da promessa de Deus de abençoar
todos os povos da terra. O rito da circuncisão não é em si uma prática nova nos dias de Abraão. As evidências apontam para tal costume entre etíopes, sírios, fenícios e até mesmo alguns egípcios. No entanto, nessas sociedades, o rito está normalmente associado à maioridade da criança na puberdade e à sua aceitação na comunidade. A circuncisão ordenada por Deus é distinta porque ocorre na primeira infância e é imbuída de grande significado religioso. O ato de cortar o prepúcio masculino não deve ser considerado meramente ou mesmo principalmente higiênico. Em vez disso, esse ritual simbólico representa consagração e dedicação, bem como pureza espiritual. A circuncisão dos jovens do sexo masculino deve ser um sinal da aliança de Deus com todos os descendentes de Abraão, tanto homens quanto mulheres, e um lembrete da obrigação da prática da justiça exigida daqueles que fazem esta aliança com Deus. Talvez o mais importante, a circuncisão prenuncia a pureza da linhagem pela qual todo mundo um dia será abençoado. Gênesis capítulo 17, a aliança e a circuncisão. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Darei a você e à sua descendência a terra onde agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua, e serei o Deus deles. Deus disse ainda a Abraão: Guarde a minha aliança, você e a sua descendência no decurso das suas gerações. Esta é a aliança que vocês guardarão entre mim e vocês e a sua descendência. Todos do sexo masculino que estão no meio de vocês deverão ser circuncidados. Vocês devem circuncidar a carne do prepúcio, e isso servirá como sinal de aliança entre mim e vocês. O menino que tem 8 dias será circuncidado entre vocês. Todos do sexo masculino nas suas gerações devem ser circuncidados. Também o escravo, nascido em casa, e o comprado de qualquer estrangeiro que não for da sua linhagem. Deve ser circuncidado o que nasceu em sua casa e o que você comprou com dinheiro. A minha aliança estará na carne de vocês e será aliança perpétua. O incircunciso, que não tiver sido circuncidado na carne do prepúcio, deve ser eliminado do meio do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Deus muda o nome de Sarai. Deus disse a Abraão: A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então Abrão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: Pode nascer um filho a um homem de 100 anos? E será que Sara, com os seus 90 anos, ainda poderá dar à luz? Então Abraão disse para Deus: Quem dera que Ismael vivesse sob a tua bênção. Deus lhe respondeu: Na verdade, Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu ouvi o pedido que você me fez. Vou abençoá-lo, farei com que seja fecundo e o multiplicarei extraordinariamente. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei uma grande nação.
Mas a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, o filho que Sara dará à luz para você, neste mesmo tempo, daqui a 1 ano. Quando acabou de falar com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. A instituição da circuncisão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os que ele tinha comprado com o seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 99 anos de idade quando foi circuncidado na carne de seu prepúcio. Ismael, seu filho, tinha 13 anos quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de sua casa, tanto os escravos nascidos nela como os comprados de estrangeiros. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Assim nós concluímos a leitura de hoje. Mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui, o seu compromisso com a palavra do Senhor, sua dedicação à leitura da palavra do Senhor. Espero que esses vídeos tenham sido de bênção para você, tenham servido para encorajar você a ler a palavra do Senhor. Para mim tem sido muito gratificante e tem me encorajado muito ver as visualizações, os comentários que vocês têm deixado. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que têm se inscrito no canal, que deixam um like, que deixam um comentário. Tudo isso ajuda a nós divulgarmos mais este conteúdo e também ajuda a confirmar, né, o propósito de Deus através desse trabalho. Então, como eu costumo dizer, se você tem um comentário, se algo te chamou a atenção, se você tem uma pergunta sobre esse texto de hoje que nós lemos, esses textos que nós lemos, deixe a sua pergunta aqui no comentário, que nós estaremos fazendo o possível para responder. E, mais uma vez, obrigado pela presença aqui conosco. Amanhã nós voltaremos para continuarmos lendo a palavra do Senhor e lendo a palavra do Senhor toda em 1 ano. Que Deus te abençoe e até amanhã.